Eu me chamo Rayana, eu sou graduada e pós-graduada pela PUC. Minha graduação é em Design, minha pós-graduação é em Arte e Filosofia. Eu sou artista multimídia, já faz alguns anos, não sei desde quando, acho que desde 2017 foi quando eu comecei. O meu trabalho, eu acredito que seja um trabalho que imbui uma pesquisa narrativa muito forte, né? Quase que literário. E assim, eu tô falando, né, comecei falando da minha trajetória acadêmica e a gente às vezes tem uma mania de associar a academia à sua trajetória profissional de vida, mas a gente pensar que as coisas começam muito antes. Então eu acho que quando eu comecei a minha pesquisa de fato, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, foi quando eu comecei a escrever poesia. E eu acabei me especializando num gênero de poesia muito específico, que era poesia trágica. Eu escrevia poesias que eram quase shakespearianas, e eu nunca tinha lido Shakespeare na minha vida. Então, eu já comecei a praticar essa questão de escrever narrativas e de me colocar em personagens e criar personagens diferentes para as emoções que eu queria gerar. Inclusive, isso foi uma questão assim, que a minha mãe se preocupou, meus parentes se preocuparam, porque muitas vezes eu escrevia coisas de conotação muito forte para a minha idade. E eu tinha em mim uma certeza de que eu estava trazendo aquelas emoções fortes, e isso vinha com certeza muito do ambiente, do que eu observava, do que estava ali na minha realidade, mas não era só isso, era isso também junto com uma postura performática, onde eu muitas vezes sentava porque eu queria escrever alguma coisa bonita e profunda, e eu acabava saindo do meu corpo e incorporando um outro personagem para poder escrever e gerar aquelas emoções que eu queria. E eu acho que nesse sentido eu comecei a entender muito sobre o que era você relacionar o plano real, o plano da realidade, com o plano fictício. Que essas associações elas são muito mais diretas do que muitas vezes a gente imagina. O plano real, ele tem uma ligação muito forte com o plano fictício, é tudo muito construído de uma forma única. E eu acredito que a minha pesquisa hoje ainda traga muito forte essas questões, que fala muito sobre a performance do corpo, a forma como eu me performei como pessoa, indivíduo dentro da sociedade, desde os primórdios da minha existência, né, desde os meus primeiros anos de vida, até agora. Então fala sobre uma trajetória, de certo modo, né, mas é uma trajetória que se constrói do real ao ficcional e do ficcional ao real, numa relação muito direta o tempo todo. Comecei, de fato, a escrever, né, narrativas e essas construções de personagens que vieram, né, muito de forma natural. Então eu acho que o meu trabalho ele fala muito sobre esse processo de escrita e construção de cenas. Eu chamo muitas vezes de atos de cena, que são lugares onde às vezes existe um corpo, às vezes não existe um corpo, depende muito da narrativa que está sendo contada ali, mas normalmente tem um corpo presente, é sempre um corpo que está contando a história. Eu tenho muito hábito de escrever em primeira pessoa, né, usando um eu lírico. Eu tenho muito forte uma referência da poesia e da literatura, inclusive a literatura do teatro. Então, sempre falou muito dessa coisa da construção dos atos de cena e o que está incluído nesses atos de cena, que são os personagens, as inferências e as relações desse personagem com o espaço que está sendo ali vivenciado, que é mostrado como um cenário. A trilha sonora, o figurino desse personagem também. Então, assim, é um trabalho que acaba tendo uma abordagem multimídia, mas não por um caráter só de falar que é um trabalho que inclui várias coisas, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente tem um certo preconceito com a abordagem multimídia, muito porque a gente entende como sendo um fazer que abarca vários fazeres, mas não abarca nada ao mesmo tempo. E durante muito tempo eu sempre tive muito presa
atravessar esse conceito de entender o meu trabalho como sendo um trabalho multimídia, muito por causa desse preconceito, do tipo, às vezes até mesmo eu me colocar dentro dessa caixinha, do tipo, eu faço várias coisas, mas eu não sou de fato especialista e muito boa em uma coisa específica, mas era simplesmente porque o meu trabalho ele não abarca uma coisa específica. Como o meu trabalho fala sobre construções de cenas, de atos de cenas, então o que tiver precisando dentro daquela cena, eu vou atrás, eu vou fazer e eu vou produzir. Dito que ser artista no Brasil, independente de questões de gênero, já é uma dificuldade imensamente grandiosa. A gente está falando de um espaço, né, um local que não tem tanta facilidade para quem quer viver desse meio, inclusive esse ideal, né, viver de arte, era uma coisa que eu acreditei durante muito tempo, inclusive quando eu era mais nova e tudo mais, eu persegui muito esse ideal, inclusive, mas chega um momento que a realidade bate, né, e a realidade ela bate o tempo todo, assim, e a gente precisa entender que a gente precisa sobreviver e muitas vezes a gente entender como a gente vai fazer a nossa arte se estender para que ela possa prover para a gente mecanismos de sobrevivência, é um desafio e é um trabalho à parte da arte. Então a gente como artista, a gente não só precisa exercer o nosso papel, fazer a nossa função de arte, como a gente também precisa desenvolver mecanismos de sobrevivência. E isso também falo muito como um corpo como o meu, que é um corpo mestiço, que performa feminilidade. E então eu acho que dentro de todas as questões particulares que o corpo ele carrega em si, vai ser um desafio específico, né? Porque são questões sempre muito particulares. As questões que o meu corpo carrega estão ligadas muito à forma como eu me entendo dentro do meu senso identitário e dentro da forma como eu sou lida pela sociedade que eu sou inserida. Então isso requer outras skills, né? E eu tento assim ver o panorama muitas vezes como se fosse uma espécie de jogo, porque às vezes se a gente entender o mecanismo do jogo fica mais fácil da gente se portar na realidade, inclusive se distanciando, porque quando a gente vai analisar um jogo a gente olha de cima, a gente pega a visão do tabuleiro, né? A gente nunca tá ali muito ali na visão do peão, por mais que a gente esteja jogando, carregando um peãozinho ali. Então, eu tento ver isso, né, e tentar entender também através dessa abordagem de você encontrar brechas dentro desse jogo, porque se a gente entende como um jogo, o jogo ele parte de um sistema e todo sistema tem uma brecha, então todo sistema pode ser hackeado, né, de alguma forma. Então como é que você encontra a brecha ali? Como é que você estende seu trabalho para espaços que te deem algum retorno? Como é que você performa seu corpo dentro desse jogo esquemático e desenvolve uma estratégia para si próprio, para poder desenvolver a sua arte e desenvolver mecanismos de sobrevivência? Então são muitas questões. Espero que a gente tenha espaços, que a gente tenha oportunidades, inclusive, e que a gente possa estar dentro dos espaços sem precisar necessariamente sem precisar transformar ou agir dentro desse espaço para deixar esse espaço apto para a gente, para fazer o espaço caber no nosso corpo. Eu desejo muito que esse entendimento mais geral do que precisa ser feito e do que precisa deixar de ser feito seja uma coisa mais formulada mesmo dentro do nosso sistema e não de uma forma superficial, do tipo, eu já passei por isso, sei lá, às vezes eu vejo assim, umas pessoas achando que a gente já superou certas questões, sendo que não, a gente não superou. E inclusive entender a realidade para dentro da bolha da arte, porque quando a gente fala em arte, a gente está falando de uma realidade muito específica, que inclusive é muito privilegiada, porque a arte ela não acessa a maioria da população brasileira, por exemplo. Se eu chego lá na Pavuna, na casa da minha família, e vou falar sobre arte,
sobre o que eu faço dentro dos espaços de arte, aquilo ali não é percebível nem de forma entendível, né, dentro dos mecanismos da fala e muitas vezes nem dentro dos mecanismos audiovisuais. Então, assim, entender o que abarca a realidade e como é a realidade, como ela é de fato, sabe? Não se prender a heterotopias, porque eu acho que dentro da arte existe muito esse movimento, que eu acho muito bonito, inclusive, que fala sobre essa criação de espaços e criação de lugares. Inclusive, eu comecei falando, né, que eu desejava espaços, o que é curioso e meio paradoxo. Mas eu acho que dentro dessa questão de criar espaços e tudo mais, a gente acaba, às vezes, se prendendo a certas utopias. E eu acho que é aí que está, muitas vezes, o perigo, porque toda utopia, ela tem um crescimento, ela tem um ápice e ela tem um declínio, né? Se a gente for estudar historicamente as utopias que foram manifestadas dentro da nossa sociedade, elas acabaram se colocando dessa forma. Então, a gente pensar, eu acho que não tentando trazer para tão distante, subindo demais, mas pegar a coisa terrena mesmo, que a gente tem aqui muitas vezes, que está no nosso território, que está no nosso corpo, que vem de dentro. E trabalhar nessas questões mais ancestrais, junto com novas leituras, novos códigos. Inclusive, é muito importante a abertura para corpos diferentes, sabe? Porque eu acho que dentro da arte, né, pelo que eu vejo assim dentro do mercado e tudo mais, é muito habitual um tipo de corpo muito específico, né? E assim, não um tipo de corpo, claro que existem corpos muito diferentes, mas eu acho que um padrão, né? Um padrão bem estipulado, né? Que é assim, até quando a gente traz esse questionamento do que é viver de arte, muita gente acaba falando que para você viver de arte você tem que ser um herdeiro e vir de uma família de artista. Então eu acho que agora a gente está, talvez, né, a gente esteja expandindo mais essa bolha, inclusive, que as artes elas estão chegando em pessoas diferentes, em corpos diferentes. Inclusive eu me vejo assim como uma pessoa que teve a oportunidade e o privilégio, né, e eu acho que o presente de poder fazer arte. E olhando assim dentro do meu histórico, da minha família e tudo mais, seria uma realidade que não poderia ser imaginável. Meus pais nunca pensariam isso pra mim, por exemplo, e foi uma coisa que eu tive que lutar desde o primeiro momento para poder ser, para poder fazer, né? O fazer artístico, ele não veio de uma coisa, de uma escolha natural, do tipo natural que eu digo, de uma escolha espontânea e sabe, do tipo, eu vou fazer arte e tudo bem, eu vou só fazer arte. Não, quando eu descobri que eu ia fazer arte, foi um desespero, porque aí eu tive que me assumir como artista, me colocar como artista. E para minha família entender o que era ser esse artista era muito difícil, inclusive até hoje, entender o que é esse artista. Assim, para eles é fácil entender o que é um desenho bonito, um desenho bem feito, mas agora, como você explica uma performance que você entra de 4 e fica roendo um dildo na boca? Como é que você explica isso? Como é que você coloca isso dentro do lugar de arte, né? Então eu acho que quando você fala, inclusive, de uma arte que não é essa arte mais tradicional, que tem um suporte pintura, por exemplo, um suporte quadro, né, tipo a pintura, essa arte marginalizada que ela já vem de um lugar periférico e aí ela se coloca ali de uma forma marginalizada dentro do sistema artístico. Então, assim, é mais complicado, né? E é mais complicado, inclusive, você entender os espaços dentro dessa forma de colocação, né? Porque acaba que pra gente fazer dinheiro com a arte, a gente tem que entrar dentro de certos mercados, né? Que são mercados muito específicos. Tem o mercado da arte tradicional, o mercado da pintura, o mercado da arte digital, que trabalha com cripto, NFT. Então, assim, cada mercado vai ter uma demanda específica e tudo mais, e vai exigir que você performe de uma tal maneira. E muitas vezes você vai, inclusive, ter que expandir o seu trabalho para além do espaço
espaço da arte, inclusive. Você vai ter que levar seu trabalho para um outro lugar, às vezes que está do outro lado, mas aquele lado tem uma relação com o que você está fazendo aqui. E, além disso, ele vai te propiciar recurso material, né? Que, no caso, foi o meu caso, que eu tinha um trabalho que dialogava muito com a linguagem midiática da internet, também, que eu trazia muito para o meu trabalho narrativo. E usando, né, dentro das abordagens multimídias um cunho muito digital, né, digitalizado, arquivo digital. Então eu acabei levando o meu trabalho ao mercado da pornografia, ao mercado de conteúdo adulto, por exemplo, né, e era um espaço que eu conseguia um retorno financeiro imediato. Então por isso que eu desejo, para dentro, né, das melhorias para o futuro do espaço da arte contemporânea e tudo mais, e todas as artes, eu acho, né? Porque eu acho que eu venho falando aqui de artes multimídias, então eu acabo colocando várias artes aí. E eu acho que é justamente esse espaço, sabe? Esse espaço para que a gente possa estar com o nosso corpo ali, performando, independente do corpo que seja, independente da forma como você se performa, ou escolhe performar, ou escolhe, né, se portar. E que a gente não precisa lutar tanto, sabe? Porque às vezes é muito cansativo, são jornadas não só duplas de trabalho, são jornadas triplas, quádruplas, sei lá, porque a gente está tendo que fazer vários trabalhos por trás de uma coisa que seria um só trabalho, por exemplo. Então é isso. Ficou ótimo. Obrigada pela participação. E é isso. Obrigada a você.